E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com uma especulação que pode mudar completamente o cenário do futebol nacional. Fontes próximas ao Palmeiras indicam que Leila Pereira, presidente do clube, tem conduzido um projeto que vai muito além do simples planejamento esportivo. Um verdadeiro plano estratégico para trazer uma estrela global ao futebol brasileiro. E o nome que mais tem circulado entre dirigentes e jornalistas é o de Neymar da Silva Santos Júnior. O fenômeno que, mesmo após anos de carreira na Europa, continua sendo um dos jogadores mais cobiçados e influentes do planeta. O rumor sugere que a abordagem de Leila não se limita a questões financeiras, mas envolve também um plano de marketing, branding e fortalecimento da imagem do Palmeiras em nível internacional, algo que seria um divisor de águas na história do clube. A possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa alviverde mexe com a imaginação de torcedores, fãs do futebol e especialistas, pois envolve não apenas o talento em campo, mas todo um contexto de poder, mídia e influência que poucos clubes no Brasil poderiam oferecer. É um rumor que tem circulado com intensidade nas últimas semanas, e cada detalhe levantado por fontes não oficiais alimenta ainda mais a expectativa. Os detalhes que surgem sobre esse suposto acerto indicam que Neymar, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, teria sido convencido pelo projeto de Leila Pereira e estaria inclinado a aceitar a proposta do Palmeiras, algo que soa quase surreal para quem acompanha a carreira do craque. A especulação envolve ainda o impacto que essa decisão poderia ter na carreira do jogador que desde muito jovem construiu uma trajetória meteórica, passando pelo Santos, Barcelona e Paris Saint-Germain, conquistando títulos, prêmios individuais e se tornando referência global. Leila Pereira, conhecida por sua habilidade em lidar com projetos de grande impacto, aparentemente traçou uma estratégia que não envolve apenas a contratação em si, mas também a criação de uma narrativa que engrandece tanto o clube quanto o próprio atleta. O rumor indica negociações complexas que envolvem questões contratuais, direitos de imagem e até ajustes logísticos, mas tudo isso parece estar caminhando para um possível acerto. A possibilidade de Neymar retornar ao Brasil e jogar pelo Palmeiras, mesmo que ainda seja uma especulação, gera discussões acaloradas sobre o impacto na competição nacional, no mercado de transferências e na visibilidade do futebol brasileiro no cenário internacional. Alguns analistas esportivos especulam que a presença de Neymar no Palmeiras poderia alterar profundamente o equilíbrio do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, transformando o clube em protagonista absoluto em qualquer competição que disputar. A narrativa criada pelos rumores aponta que a intenção de Leila Pereira vai muito além de ter apenas um jogador de renome, mas sim de consolidar uma era de grandes conquistas, visibilidade global e engajamento de torcedores. Fontes indicam que a estratégia inclui não apenas a performance em campo, mas também a presença digital e comercial do atleta, potencializando contratos de patrocínio, campanhas publicitárias e eventos que aumentariam a receita do clube de maneira inédita.
O rumor ainda levanta a hipótese de que Neymar teria aceitado considerar a proposta por se sentir desafiado pelo projeto e pela possibilidade de se tornar um verdadeiro embaixador do Palmeiras no mundo. Em paralelo, a especulação sobre o impacto na torcida é enorme, com fãs se dividindo entre entusiasmo e incredulidade, imaginando se um craque do nível de Neymar conseguiria, de fato, cumprir expectativas tão altas e se adaptar a uma realidade diferente da Europa. Enquanto isso, surgem questionamentos sobre a viabilidade financeira da negociação, já que o valor de mercado e os vencimentos do jogador são astronômicos, algo que poucos clubes brasileiros conseguiriam sustentar. Porém, os rumores apontam que Leila Pereira estaria criando mecanismos inteligentes, envolvendo patrocinadores e parceiros estratégicos para tornar o projeto sustentável e, ao mesmo tempo, competitivo. A especulação também sugere que Neymar, ao aceitar a ideia, não estaria apenas pensando em dinheiro, mas em deixar um legado no futebol brasileiro, algo que poderia marcar sua carreira de maneira definitiva, reforçando sua imagem de ícone nacional e internacional. Com a possível vinda do craque, o Palmeiras ganharia não apenas um jogador talentoso, mas uma figura capaz de influenciar jovens atletas, torcedores e até decisões de mercado, elevando o clube a um patamar que poucos poderiam imaginar. O rumor ainda envolve encontros secretos, reuniões estratégicas e contatos discretos com o entorno do jogador, aumentando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo que oficialmente nada tenha sido anunciado. Outra linha de especulação que circula nos bastidores é a reação de outros clubes brasileiros, que poderiam tentar interferir na negociação, seja oferecendo propostas concorrentes ou usando da influência para tentar dissuadir Neymar de vir ao Palmeiras. A narrativa construída pelo rumor é cheia de tensão, intriga e possibilidades, algo que faz o imaginário do torcedor viajar, imaginando cenas de Neymar treinando no Allianz Parque, participando de entrevistas, interagindo com a torcida e elevando a moral do clube a níveis inéditos. É um cenário que, se confirmado, poderia alterar a percepção do futebol brasileiro no mundo, mostrando que grandes nomes podem retornar ao país não apenas pelo dinheiro, mas por projetos ambiciosos, planejamento estratégico e carisma da gestão. As conversas supostamente avançam com cautela, respeitando a imagem do jogador e do clube, mas a cada nova informação vazada, a especulação se torna mais concreta e impossível de ignorar. Alguns veículos esportivos já especulam até sobre possíveis datas e eventos que poderiam marcar a chegada do craque, ainda que tudo permaneça em rumor e expectativa. Por fim, a especulação também toca na questão da adaptação de Neymar ao futebol brasileiro, que é diferente do europeu em ritmo, estilo e intensidade. Rumores indicam que o jogador estaria entusiasmado com o desafio, motivado pela ideia de voltar a jogar no Brasil e de ajudar o Palmeiras a conquistar títulos históricos, enquanto reconecta-se com fãs que o acompanham desde os tempos de Santos. O impacto de sua chegada, segundo a narrativa que circula, não seria apenas técnico, mas psicológico e simbólico, elevando o moral do elenco e trazendo uma visibilidade midiática sem precedentes para o clube. Tudo isso faz com que o rumor se espalhe rapidamente entre torcedores, jornalistas e analistas, alimentando discussões sobre os benefícios, riscos e repercussões de um possível acerto que, se concretizado, mudaria para sempre a história recente do futebol brasileiro, consolidando Palmeiras como protagonista em nível nacional e internacional, e Neymar
como ícone de um retorno memorável à sua terra natal. Além do impacto imediato em campo, os rumores sobre Neymar no Palmeiras levantam especulações sobre como sua presença poderia transformar a estrutura do clube de forma mais ampla. Fontes indicam que a gestão de Leila Pereira estaria planejando uma série de ações estratégicas que vão desde a reformulação do marketing esportivo até iniciativas voltadas para engajamento da torcida e expansão internacional da marca Palmeiras. A chegada de um atleta com a fama e o histórico de Neymar poderia atrair investimentos inéditos, aumentar a venda de camisas, impulsionar patrocínios e criar oportunidades de parcerias com empresas globais que até agora não tinham interesse direto no futebol brasileiro. Especula-se ainda que o clube estaria preparando pacotes exclusivos de experiências para torcedores, incluindo acesso a treinos, eventos de interação com o craque e campanhas de mídia que ampliariam a presença digital do Palmeiras em todo o mundo. No meio dessa narrativa, jornalistas e comentaristas discutem os desafios de conciliar a agenda do jogador, seus compromissos comerciais e a competitividade do futebol nacional, criando um cenário em que cada movimento seria analisado e interpretado como um passo estratégico para consolidar o projeto. O rumor também sugere que Neymar estaria vendo essa possível transferência como uma oportunidade de reinventar sua carreira, trazendo a experiência adquirida na Europa de volta ao Brasil, enquanto contribui para elevar o nível técnico do futebol nacional. O suposto acerto com Leila Pereira, segundo fontes não oficiais, teria sido construído com base em confiança mútua, visão de longo prazo e a promessa de um projeto que valorizaria não apenas o atleta, mas toda a estrutura do clube. Alguns especulam que o jogador, mesmo em meio a propostas milionárias de clubes estrangeiros, poderia optar por um desafio que traga prestígio, legado e influência direta no futebol brasileiro, algo que muito poucos atletas conseguem alcançar. Comentários de insiders indicam ainda que Neymar estaria interessado em participar de ações sociais e projetos institucionais ligados ao Palmeiras, reforçando sua imagem como ícone não apenas esportivo, mas também cultural e social, consolidando um vínculo com a cidade, a torcida e o país, algo que raramente se vê em negociações desse nível. Em paralelo, surgem especulações sobre o efeito que Neymar poderia ter no elenco do Palmeiras, especialmente sobre jovens talentos que sonham em se tornar referência no futebol brasileiro e internacional. Rumores indicam que a presença do craque poderia elevar o padrão de treino, a motivação dos atletas e até mesmo inspirar mudanças táticas e estratégias adotadas pelo técnico. A narrativa especulativa sugere que o jogador poderia atuar não apenas como peça decisiva em campo, mas também como mentor e referência para o elenco, transmitindo experiência, disciplina e profissionalismo adquiridos em anos de trajetória em clubes europeus. Alguns jornalistas e comentaristas imaginam que o impacto psicológico de ter Neymar no vestiário seria enorme, fortalecendo a união do grupo e elevando a ambição coletiva. Além disso, especula-se que a mídia nacional e internacional teria atenção total sobre cada partida, treino e movimento do craque, criando uma exposição midiática sem precedentes que, ao mesmo tempo que gera pressão, também amplia oportunidades de reconhecimento para todo o clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
Outro ponto que circula entre rumores é o efeito da contratação sobre os rivais do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Fontes indicam que a simples possibilidade de Neymar atuar no Palmeiras já provocou movimentações discretas em outros clubes. Seja no reforço do elenco, seja em estratégias de marketing ou captação de patrocínios. A especulação sugere que, caso o acerto se confirme, o cenário competitivo seria alterado de maneira significativa, elevando a expectativa para jogos, aumentando bilheteria e audiência televisiva, e até influenciando decisões de técnicos e dirigentes. Analistas de mercado esportivo levantam hipóteses sobre como a presença de Neymar poderia elevar o padrão de cobrança e a intensidade das competições, criando um efeito cascata no futebol nacional, impactando não apenas os grandes clubes, mas também toda a pirâmide esportiva brasileira. Esse tipo de especulação gera discussões acaloradas entre torcedores, jornalistas e especialistas que tentam prever cenários possíveis, efeitos diretos na tabela e consequências de longo prazo, ainda que oficialmente nada tenha sido anunciado pelo clube ou pelo jogador. A dimensão comercial e midiática de um possível acerto também alimenta os rumores de maneira intensa. Neymar, por si só, é uma marca global e, segundo especulações, poderia transformar a comunicação do Palmeiras, gerando campanhas internacionais. Presença em eventos de grande visibilidade e até participação em produtos licenciados de alto valor. Fontes indicam que já estariam sendo estudadas ações de merchandising, promoções de mídia digital e estratégias de conteúdo audiovisual para explorar ao máximo a repercussão de sua contratação. A especulação aponta ainda que empresas globais, interessadas na imagem do jogador, poderiam investir diretamente em projetos conjuntos com o clube, ampliando receita e consolidando o Palmeiras como um player internacional, algo raro no cenário esportivo brasileiro. A narrativa do rumor inclui até possibilidade de parcerias estratégicas com redes de televisão, plataformas de streaming e patrocinadores globais, tudo com foco em maximizar a exposição e os ganhos financeiros. Enquanto cria um ambiente de espetáculo esportivo e cultural ao redor da equipe e do craque. Por fim, a especulação sobre Neymar no Palmeiras também levanta debates sobre a reação da torcida, que, segundo rumores, estaria dividida entre entusiasmo, incredulidade e expectativa pelo impacto de sua chegada. Fontes indicam que a recepção poderia ser histórica, com torcedores planejando ações em estádios, redes sociais e campanhas de apoio, enquanto a mídia internacional observa cada detalhe com interesse. O rumor ainda sugere que Neymar, ao aceitar esse desafio, poderia consolidar uma imagem de ícone do futebol brasileiro, reafirmando seu legado e demonstrando que grandes nomes podem retornar ao país não apenas pelo dinheiro, mas por projetos ambiciosos e visão estratégica. A narrativa especulativa termina com a sensação de que, se confirmado, esse acerto poderia redefinir o futebol brasileiro, elevar o Palmeiras a novos patamares de reconhecimento global e transformar Neymar em protagonista de um capítulo memorável de sua carreira, consolidando-o não apenas como jogador, mas como símbolo de um projeto ousado e visionário no futebol nacional e internacional. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo.
Avanti palestra!